Palavra para cima. Espírito Santo de Deus, te rendemos graças ao nosso quadro, pelo nosso quadro Palavra para cima, onde vamos ser alimentados por uma boa palavra, uma palavra que vem do alto, uma palavra que vai nos tocar nessa manhã, mas não só nessa manhã, durante todo o nosso dia, durante toda a nossa jornada, Pai amado. Rendemos graças em nome de Jesus, pela palavra que aqui vai ser ministrada, porque não vai sair apenas da boca de Pablo, mas da boca de Deus através da vida de Pablo, para alcançar os nossos corações. É o que te pedimos e já te agradecemos, Pai, por uma ministração que nos guie, que nos dê conforto, nos traga para um direcionamento, nos corrija em pontos que a gente precisa ser puxado, onde a gente está precisando de um puxão de orelha. O que te pedimos e te agradecemos nessa manhã abençoada, no santo e poderoso nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém. Eu queria que você abrisse, se você puder, sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, a gente vai ler uma historinha. Eu trouxe o versículo do dia hoje, sendo o versículo que está lá em Atos, capítulo 8, verso 35, que diz assim, ó. Já deu 35. Então Filipe anunciou as boas novas a respeito de Jesus, começando pela explicação dessa mensagem, dessa passagem das Escrituras. Eu vou ler essa... É uma pequena historinha, eu preciso que você preste bem atenção. O anjo do Senhor falou com Filipe e disse... Filipe era um homem de Deus, um homem que pregava o evangelho do Senhor, e tem toda a história dele no livro de Atos. Eu não vou me deter aqui, até por conta do tempo. O anjo do Senhor falou com Filipe e disse: prepare-se e vá para o sul, pela estrada que desce de Jerusalém e vai até Gaza, aquela estrada que é deserta. Ele então se preparou e partiu. No caminho, encontrou um homem etíope que era eunuco. Ele era um alto oficial de Condate, rainha da Etiópia, encarregado de todo o tesouro dela. Em resumo, o camarada era como se fosse o ministro da economia da rainha. Essa rainha Candace é como se fosse... elas eram conhecidas, em especial essa daqui era conhecida, muito para a situação de ser brigona, de ser guerreira, de ser aguerrida mesmo, de ir para o combate. Aqui, vamos lá, rainha da Etiópia, encarregado de todo o tesouro dela. Ele estava voltando de Jerusalém, onde tinha ido adorar a Deus. Sentado em sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, lendo o livro do Antigo Testamento. Então o Espírito disse a Filipe: vá até aquela carruagem e fique perto dela. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o eunuco lendo o livro do profeta Isaías. E então disse: o senhor realmente está entendendo o que está lendo? Estou lendo aqui na minha versão, tá? O senhor realmente entende o que está lendo? O homem respondeu: como posso realmente entender se alguém não me explica? E convidou Filipe para subir e sentar-se com ele. Ali o eunuco já confirmou, já disse: ó, meu amigo, não estou entendendo nada. Como é que eu vou entender se ninguém está me explicando? A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha para um matadouro, e assim como o cordeiro, ficou em silêncio diante daquele que corta a sua lã. Ele também não abriu a boca. Isso aqui falando uma profecia do Antigo Testamento, né, que estavam profetizando sobre o que ia acontecer com Jesus. Então ele estava lendo ali sem entender nada. Gente, como é que o camarada vai ser morto? E aqui não estou entendendo nada. E Filipe ali, opa, vou pegar essa situação. Na sua humilhação foi-lhe negada justiça, e ninguém falará dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra. Isso aqui ainda é o trecho que ele estava lendo. Então o eunuco perguntou a Filipe: por favor, diga-me, de quem o profeta está falando? Ele está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Aí vem o nosso versículo do dia. Então Filipe anunciou as boas novas a respeito de Jesus, começando pela explicação dessa passagem da Escritura. Eu vou pegar esse gancho aqui, porque essa ministração é uma ministração para crente. Porque muitas vezes as pessoas querem falar de Jesus e elas querem explicar tudo de Jesus. Eu não entendo tudo de Jesus. Tem coisas, eu li no Novo Testamento agora 7 vezes. Tem coisas que você vai me perguntar e eu vou pensar, vou tentar lembrar e posso não conseguir dizer, posso não conseguir achar.
E aí tem pessoas que muitas vezes vão pregar o evangelho e elas querem dar aula no meio da rua. Porque Jesus andou com os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo que em 1972 passou pela Grécia Antiga, ligando de iPhone e não sei de quê. E quem foram os iPhones? Os iPhones eram as tribos de... Óbvio que eu estou aqui falando a grosso modo. Mas é só para que você entenda. A gente, para falar do Evangelho de Cristo, tem que aproveitar o que as pessoas já sabem muitas vezes sobre Cristo. Dizer, olha, o Deus que você conhece assim, o que aconteceu na sua vida, que foi uma presença de Deus dessa forma, é o que Deus quer fazer na sua vida. E é se aproveitar muitas vezes do conhecimento que ela tem de Deus para pegar aquilo ali e começar a falar de Deus para a vida dela. Sabe, esse camarada aqui, ele estava buscando ao Senhor. Ele tinha ido a Jerusalém adorar. Existem muitas pessoas que estão indo para as igrejas, mas não estão sendo discipuladas. E muitas vezes têm um conhecimento distorcido da palavra. Ou às vezes nem tem um conhecimento tanto da palavra. Por quê? Porque vão para a igreja e não tem um acompanhamento. E não tem um discipulado. Ah, Pablo, mas eu gosto, todo domingo é bom. Mas você e eu precisamos de alguém do nosso lado para dizer, ei, fulano, eu não estou entendendo isso aqui não, me explique. Olha isso aqui, a gente faz como? Alguém para nos discipular, para nos guiar, para nos direcionar, para puxar a nossa orelha. E muitas vezes para nos dar um chute na bunda e dizer, meu amigo, avance, agora é hora de você ir e fazer você se soltar do ninho. Assim como muitos passarinhos fazem com seus filhos. Solta ele no ar, o passarinho lá no meio da árvore, lá não sei quantos metros de altura, e de lá ele aprende a voar na tora. E ele aproveitou ali, Filipe aproveitou que ele já sabia sobre o Evangelho de Cristo, sobre o pouco de conhecimento que ele estava tendo, sobre o amor de Deus. Era pouquinho, fragmentos. Mas Filipe aproveitou daquilo ali para gerar fé no coração dele e trazer uma explicação de quem ele estava falando. E trazer, ei, nós vivemos já em uma sociedade que conhece o amor de Cristo, que conhece passagens da Bíblia, que se você for falar versículos, que se você for trazer trechos da Bíblia, muitas vezes as pessoas vão completar, mas nem sempre elas vão saber dizer o que é aquilo ali de verdade. Tem um trecho muito conhecido, né, que muita gente sabe, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se eu pedir para algumas pessoas falarem disso, elas vão falar sempre no natural. Como é que a verdade liberta alguém? Elas vão sempre trazendo uma perspectiva natural. É por isso que muitas vezes as pessoas elas estão cheias de versículos como esse. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E tantos outros. Às vezes está lá o Salmo 91 e a pessoa lê de cor e saltear todos os dias, se benze e tal, mas não tem conhecimento profundo daquilo. E eu e você, enquanto mensageiros das boas novas, o nosso papel é pegar o que as pessoas já entendem de Jesus e pegar aquilo ali e transformar, é pegar os ingredientes e fazer uma boa refeição. Em resumo é isso. É pegar o que ela já sabe e começar a transformar aquilo ali em bênção. E começar a transformar aquilo ali em resultado para a vida dela. É discipulando pessoas que muitas vezes já estão dentro da igreja, já estão inseridas no corpo de Cristo, mas que estão cheias de dúvidas. O coração é puro, a intenção é boa, mas que ainda estão cheias de dúvidas em uma série de outras coisas. E aí eu e você, mais velhos na fé, a gente tem que discipulá-las, tem que discipular essas pessoas. Com o coração humilde, sem soberba. Filipe poderia muito bem dizer, ei rapaz, você não sabe não, mas eu sei porque eu fiz a faculdade de teologia em Harvard, eu fiz a graduação e pós-graduação, eu tenho bacharel em Direito Administrativo, da exegese, da hermenêutica, eu sei o fundamento do princípio bíblico e da radioatividade dos versículos contidos pelo amor de Jesus. O Evangelho de Cristo ele é simples, ele não tem essa catequese toda, ele não tem esse argumento, não. Jesus, apesar do Evangelho ser profundo,
e poderoso, mas o evangelho ele é de simples entendimento. Um pai amoroso jamais iria dificultar a comunicação com seus filhos, jamais. Não me venha com... Não porque nós estamos falando, Pablo, de um tempo onde essa rainha etíope tinha mandado ele com uma carruagem, com rodas de liga leve, porque naquele tempo... foca no evangelho de Cristo. As pessoas hoje em dia, em especial, elas estão cansadas, não no sentido literal do que eu estou falando, mas cansadas de pessoas falando de um evangelho que não vivem. É muita gente para falar e pouca gente para viver. Eu e você hoje, muito mais do que estar pregando aqui no rádio, o meu maior desafio não é pregar aqui no rádio. Você não está comigo diariamente. Pregar aqui no rádio é muito fácil. Existe uma unção disponível, eu abro o versículo da Bíblia, tenho um entendimento, trago isso. Opa, Deus falou, Deus usou, glória a Deus, a gente se emociona. Ontem mesmo foi espetacular, a gente sentiu a presença de Deus aqui. Mas o meu maior desafio pregando a palavra de Deus é no meu ambiente de trabalho. É no meu dia a dia dentro de casa. O meu maior desafio pregando o evangelho de Deus é quando eu estou abastecendo o carro. O meu maior desafio pregando a palavra de Deus é quando eu estou no meio da minha família. É quando eu estou no meio daquela rodinha dos amigos. Eu estou inserido em um ambiente político, então o meu maior desafio é pregar o evangelho quando eu estou inserido no meio político. Pregar aqui é muito fácil. Existe uma unção, tem um fundo musical, tudo fica mais leve. Mas existe uma graça que está aqui, que nos acompanha para dizer, meu filho, eu estou com você no ambiente político, eu estou com você no ambiente de trabalho, eu estou com você lá quando você está com sua família. Quando você está com seus amigos, eu também estou indo com você. E essa graça, ela nos ajuda a discipular pessoas. E pegar pessoas que muitas vezes estão indo para a igreja, adorando ao Senhor, mas estão perdidas. E o resultado é isso aqui, ó. E prosseguindo pela estrada, veja a situação. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco então disse, olhe, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Então mandou que a carruagem parasse, e ambos, tanto ele como Filipe, entraram na água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor pegou Filipe e o levou embora, e o eunuco nunca mais viu, mas seguiu seu caminho cheio de alegria. É isso que acontece na vida das pessoas. Quando elas começam a receber Jesus como Senhor e Salvador, já é uma alegria. Mas é uma alegria redobrada quando elas descobrem o propósito para que veio. É muito gratificante a gente aceitar Jesus. É uma alegria muito. Você fica eufórico quando as pessoas aceitam Jesus, são parentes, são próximas. Mas é uma euforia ainda maior, é uma alegria ainda maior quando nós descobrimos o porquê de termos aceitado Jesus. E se você ainda não sabe o teu propósito no Senhor, uma coisa eu te digo. Independente do título, pastor, pastel, bispo, bispa, diácono, independente do título que você tenha, que você vai receber ou que não receba nenhum. O nosso propósito principal é impactar vidas com o evangelho, impactar vidas através do poder de Deus, dizendo que Ele é bom não apenas com palavras, mas com atitudes, dizendo que Ele é bom não apenas com palavras, mas também com gestos, dizendo que Ele é bom não apenas com palavras, mas com olhares. Feche os teus olhos nessa manhã, eu tenho um minutinho para orar pela sua vida. Espírito Santo de Deus, nós te rendemos graças em nome de Jesus, por essa palavra que nos toca, que nos faz ainda mais, Pai amado, que nos lapida ainda mais, a estar próximo de irmãos, de irmãs, de pessoas que conhecem até o teu evangelho, mas que não fazem ideia de situações que existem, de dúvidas, assim como tinha desse rapaz. E o Senhor utilizou Filipe para ir e falar ainda mais do teu evangelho, para esclarecer as dúvidas que ele tinha, Pai amado. Nos use em nome de Jesus nesses últimos tempos,
para ser luz, para ser referência, não só para pessoas fora da igreja, mas também para pessoas dentro da igreja que precisam do teu amor, que precisam tirar dúvidas, que precisam de uma série de outras coisas. Que a gente possa ser nesses últimos dias o teu braço forte e tua mão amiga estendida, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus.